Mas veja só, é inacreditável, né? A gente dá risada para não chorar, mas exatamente o mesmo modus operandi de Venezuela, de Nicarágua. Primeiro, você silencia os seus opositores políticos. Depois, você silencia aqueles que podem ser a voz do seu opositor político. Nessa semana, Silas Malafaia é alvo. Agora, relatório da Polícia Federal falando que eu coordeno as defesas no intuito de tumultuar o processo e subverter a ordem do processo. Olha isso. Eles dizem exatamente assim, eu vou resumir para vocês. O Chiquini tá advogando demais. É isso que eles falam. Virou, Patético isso aí, cara. virou crime ser advogado. O Chiquini fez um mandado de segurança que pode tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Eles criminalizam isso. Eu lembro quando o Lula fez um mandado de segurança, fez um habeas corpus, que é exatamente a mesma coisa. E o habeas corpus do Lula, feito pelo Zanin, hoje presidente da primeira turma, esse habeas corpus anulou todos os processos do Lula. O que foi divulgado? Que o Zanin é um bom advogado, porque ele manejou um remédio constitucional, e é um bom advogado porque utilizou da estratégia. Eu agradeço à Polícia Federal, eu quero tecer aqui meu mais sincero agradecimento, porque eles apenas confirmam aquilo que eu me orgulho ser, um advogado combativo, que defende com garra, com presteza, com comprometimento e com estratégia o meu cliente. Literalmente, o relatório da Polícia Federal diz exatamente assim, que no celular do Bolsonaro foi encontrada uma mensagem do Eduardo falando de mim. Então, Eduardo envia o meu mandado de segurança para o Jair, ou seja, eu sou citado por terceiros. Ele envia e ele coloca assim, o mandado de segurança do Felipe Martins pode anular todo o processo. Caiu com o André Mendonça. Esse é o primeiro ponto. Rapidinho, isso que eles têm. Chiquinho, desculpa te interromper. Então a Polícia Federal estragou o plano de colocar o Chiquini como o cara do Novo contra o Bolsonaro infiltrado. Porra, a Polícia Federal também, cara. A Polícia Federal estragou, jogou água na cerveja do Kim Paim, né? Porque a Polícia Federal acaba de dizer que o Chiquini defende mais o Bolsonaro que todos os advogados do processo. Né? Exatamente isso, Alan. Quem tá pagando a Polícia Federal? Eu vou te falar. É a CIA, né? Então, olha só, aí tem essa mensagem do Eduardo falando do meu mandado de segurança pro Jair. Mas, gente, olha só, a Polícia Federal diz que eu venho tumultuar com esse mandado de segurança, né? Olha a gravidade disso. O que aconteceu? Quando eu entro na defesa do Felipe Martins, eu vejo que havia vários recursos sem julgamento. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Tá? O que acontece? Quando você tem recursos sem análise, não tem mais recursos a se fazer. Você maneja o mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Então, meu mandado de segurança vem e fala assim, tem vários recursos sem análise, tem nulidades para dar com o rodo, para dar com o pé, e a audiência está chegando. Eu quero que suspenda o processo e anule o processo por causa das nulidades. Esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, tá? Porque o Fachin que estava de plantão. Só que, gente, por um revés do destino, o Barroso viaja e o Fachin assume a presidência do STF. Há um sorteio, e esse meu mandado de segurança após sorteio cai para o André Mendonça. Podia ter caído para o Fux, podia ter caído para qualquer outro dos 11 ministros. Caiu para o André Mendonça. A imprensa começa, então, a divulgar isso. A imprensa começa, inclusive, circular a minha peça do meu mandado de segurança. E o Eduardo comenta, óbvio, comemorando com o Jair, porque finalmente saiu alguma coisa da mão do parcial Alexandre de Moraes. Óbvio que é motivo de comemoração, mas não tem ali nada além disso. E a PF vem disso, que o Chiquini, coordenando tudo isso, está criando tumulto processual a subverter a ordem do processo para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Exatamente isso que eu fiz. Vocês são gênios, vocês descobriram a minha estratégia. Vitória para vocês. Joinha pra vocês. Vocês descobriram a minha estratégia. Eu, enquanto advogado, fui contratado para defender o meu cliente. O relator é parcial. O relator é dono da bola. Nós temos que tirar a relatoria dele. Mexi o tabuleiro, como um bom advogado é contratado para o fazer, e consegui fazer cair na mão de outro ministro. A sorte estava do meu lado, caiu para o André Mendonça, certo? O mandado de segurança que agora apavorou com eles, porque eu sabia que esse mandado de segurança mudaria a relatoria dos futuros processos. Eu sou contratado para isso. Isso é advocacia. Você que procura um advogado para cruzar os braços e ver você ser jogado atrás das grades, ou você procura um advogado a combater a injustiça? É óbvio, quando o Zanin fez um excelente trabalho para o Lula,
Ele era aplaudido, não virou golpista. Agora eu sou tratado como golpista no relatório final da Polícia Federal porque eu estou advogando. Isso não é só contra mim, é contra toda a advocacia. E olha só, a estratégia era essa mesma. Agora, não venha falar em tumulto processual. Pera lá, use o termo correto. Dê a palavra correta. Isso não é tumulto processual. Isso é estratégia de um bom advogado. O que acontece? Se o André Mendonça, olha a confusão que eles estão com baita de um problema, tá? Alan, Lacombe, Max. O regime tá desesperado, Alan. Porque agora o mandado de segurança tá com o André Mendonça, tá? O André Mendonça ainda não julgou meu mandado de segurança. Imagina a pressão que ele tá sofrendo. Porque, pô, apagou minha luzinha, acabou a pilha, acabou a bateria. O André Mendonça deve estar sofrendo uma baita pressão, porque a liminar do mandado de segurança você demora 48 horas para dar. O mandado de segurança é julgado em 48 horas a liminar. Ele já está mais de um mês com o meu mandado de segurança, tá? O que significa isso? Que ele tá sofrendo pressão, por óbvio, de tudo que é lado, a não dar a minha liminar. Tá? Só que se ele negar, gente, olha isso aqui. Se o Mendonça negar o meu pedido, já é uma grande vitória. Por quê? Esse processo corre na primeira turma. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. Volta pra cá. Esse processo tá na primeira turma. O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes. Se o André Mendonça negar o meu pedido, todos os recursos, quando forem para o plenário, cairão para o André Mendonça. Veja lá, ele não precisa dar o meu pedido, tá? Ele não precisa conceder o meu pedido, tá? Ele pode negar o meu pedido. Ou seja, se o André Mendonça julgar o meu mandado de segurança, ele se torna relator dos futuros recursos do plenário. Sabe o que é esse relatório da Polícia Federal? Um recado para o André Mendonça, inclusive. E consta do relatório final que o André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal. O relatório diz que investigaram o André Mendonça. Ele diz assim, ó, não encontramos indícios de que o André Mendonça está envolvido nessa trama. Que o André Mendonça está envolvido nessa articulação para subverter o processo e tirar das mãos do Alexandre de Moraes. É isso que tem no relatório. Então veja, eles dão ali um recadinho pra mim. Ó, recua, nós estamos de olho em você. Mal sabia eles que esse é o tesão da minha vida, né? Eu sou advogado criminal, nasci no tribunal do júri e o meu tesão é enfrentar a injustiça e promotor de injustiça quando estão tentando incriminar inocentes. Aí eles vêm e jogam essa bolinha quicando, ainda tentando criminalizar o meu trabalho, a advocacia. Porque veja, Alan, Lacombe, Max, eles não botaram no relatório final algo que eu tenha dito em uma entrevista, Alan. Eles botaram no relatório final me acusando de ter tentado subverter a ordem de uma peça recursal que eu protocolei no processo, ou seja, no exercício da advocacia. Eles estão criminalizando a advocacia. E além disso, eles dão um recadinho pro André Mendonça. Ó, André Mendonça, se você julgar esse mandado de segurança aí, nós estamos de olho em você. Nós vamos te acusar de golpista. Nós vamos dizer que você faz parte dessa trama golpista junto com eles. Estão vendo a gravidade de tudo isso que a Polícia Federal fez nesse relatório final? Não, é absurdo. O Chiquini, antes de passar pro Max, o Chiquini citou só o caso do Cristiano Zanin como advogado do Lula. Fez lá, não parou quieto, nunca foi acusado de fazer parte da turma do fundão, de fazer bagunça. Muito pelo contrário, a gente não pode esquecer, levou o Gilmar Mendes às lágrimas. Trabalho maravilhoso. E aí ele bebia água, porque realmente... Imagina isso. E o Paulo Faria, você lembra disso? O Paulo Faria, ele não me lembro se foi multado, ele sofreu uma reprimenda qualquer do Alexandre de Moraes, porque excedeu os pedidos de recurso na defesa do Daniel Silveira. Lembra disso? O Alexandre de Moraes falou, filho, tá trabalhando demais aí como advogado, para quieto. Quer dizer, o Zanin, aplaudido, leva um ministro às lágrimas, o Chiquini e o Paulo Faria, não, turma do fundão, bagunceiro, tem que ajoelhar no milho. Aí eles plantaram no Globo, Lacombe, eles plantaram no Globo, que o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, em conjunto com o Chiquini, estão tumultuando e tentando subverter a ordem para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. É público e notório que eu adoro o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, por óbvio, sou advogado de outros réus, mas a minha defesa de forma reflexa é também a defesa de todos os acusados. E isso me dá ainda mais garra de defender os meus clientes, porque eu sei que defendendo meus clientes, eu também estarei defendendo de forma reflexa o Bolsonaro. E vou fazer, porque eu sou fã do Jair Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente que esse país já teve. Nunca as empresas estatais lucraram tanto. É um cara que vai... Veja só, como que eu não vou ser fã do Eduardo Bolsonaro se o cara renunciou à própria vida pelo Brasil? Como que eu não vou ser fã do Jair Messias Bolsonaro se é um cara que teve a vida revirada? Eu conheço o processo, tá?
eu conheço o processo, reviraram a vida do Jair Messias Bolsonaro e não encontraram uma pulga contra ele. Estão inventando um processo de trama golpista porque não conseguiram matá-lo, assim como na Venezuela. Então, sim, a imprensa de esquerda tenta me vincular aos Bolsonaros o tempo todo. É o seguinte, eu não posso falar com o Jair Bolsonaro porque existe uma medida cautelar que advogado de Correio não fala com o Bolsonaro. É uma pena, porque se eu pudesse, eu faria questão de falar com ele. Porque eu sim, eu admiro, eu respeito e eu gosto, tá? Eu fui eleitor as 2 vezes do Jair Messias Bolsonaro. Então não escondo de ninguém a grande admiração que eu tenho. Como o Flávio Dino não esconde de ninguém a grande admiração que ele tem pelo Lula. Ele discursou no palanque a favor do Lula. Como o Barroso não escondeu de ninguém quando ele disse derrotamos o bolsonarismo. Qual o problema? Fato é que eu não estou sendo acusado por ser um admirador, um seguidor, um fã do Jair Messias Bolsonaro que eu sou. Eu não estou sendo acusado por isso. Eu estou sendo acusado por ter advogado. Eles estão dizendo que o meu mandado de segurança em conluio com os bolsonaros é para tumultuar o processo. Gente, nada mais foi feito do que um advogado com estratégia jurídica, por conhecer a estratégia jurídica, impetrou o mandado de segurança. Mas o mais grave de tudo isso, tá? O mais grave de tudo isso é que eles investigaram o André Mendonça, gente. Eles investigaram o André Mendonça. E colocaram no relatório final que investigaram o André Mendonça. É por isso, então, que o André Mendonça está mais de 30 dias com esse mandado de segurança sem julgar. Porque, com certeza, ele está recebendo pressão, se não coagido. Se não está sendo coagido. Gente, esse processo já ultrapassou todos os limites do razoável. É absurdo. Esse processo é literalmente uma perseguição à direita. E todos que entrarem no caminho deles serão perseguidos. Eles não me indiciarem, não tem nada para me indiciar. Tá? Então não estou sendo investigado, não sou indiciado formalmente, né? Que eu sou investigado por tudo, minhas contas, isso eu não tenho dúvida. Né? Eu tinha certeza que uma hora eles virariam o canhão para mim. Eu só não imaginava que eles seriam tão covardes a ponto de mirar o canhão para a advocacia. Tá? Não é uma fala minha aqui na timeline que eles botaram no inquérito, mas é um mandado de segurança que eu fiz. Isso é gravíssimo. Eles querem silenciar o Bolsonaro, silenciar toda a direita e todos que podem enfrentar o sistema. Porque tudo que nós advogados, todos os advogados, tá? Eu não sou o único advogado desse processo, só tem advogado bom nesse processo, tá? Tudo que nós fizemos, nós, advocacia dessa trama golpista, foi desmascarar essa farsa. É um processo criado de 78 terabytes, que é uma farsa. É uma farsa, é um processo criado para acusar o Bolsonaro e eliminar o Bolsonaro. Então, eles querem eliminar o Bolsonaro de que forma? Colocando-o atrás das grades. E todos aqueles que estiverem no caminho serão perseguidos. Por isso que o Malafaia foi perseguido. Toda e qualquer liderança que possa enfraquecer essas falsas narrativas, eles vão perseguir. Gente, para fechar esse meu comentário, esse relatório final da Polícia Federal não foi assinado pelo Shor. Por que o Shor não assinou, Lacombe, esse relatório final? Por que o Shor colocou outros 3 delegados para assinar esse relatório final? Então é essa guerra que nós estamos. É um processo do Brasil, quero deixar bem claro aqui. Tá? Esse não é só um processo dos nossos clientes, é um processo do Brasil. Esse processo é um divisor de águas. É um Brasil livre ou um Brasil aprisionado. Tá? Por isso que é muito importante o apoio dos brasileiros. Nós estamos enfrentando esse processo internamente com técnica jurídica, mas também estamos denunciando os abusos, porque se estamos em uma democracia, o povo deve fiscalizar o agente público. Né? Mas o que nós temos na democracia brasileira hoje é uma superproteção do Estado em detrimento do direito do povo. É o povo sendo aprisionado para a superproteção de um Estado leviatã que quer aprisionar inocentes. Isso deve ser combatido, isso deve ser denunciado. Por isso que eu tenho dito sempre, Alan, que o povo deve se unir. O quanto mais. Né? Você vê o que virou o chat. O chat virou uma picuinha dentro da própria direita, enquanto a esquerda criou um grande regime articulado, poder executivo, legislativo e judiciário, a matar a direita e matar as redes sociais. Veja que numa mesma semana que eles fazem a operação contra, uma operação contra o Malafaia e divulgam esse relatório contra o Bolsonaro, na mesma semana o Lula dá um pronunciamento dizendo que quer o poder de, por 2 meses, silenciar as redes sociais. O Hugo Mota aprova regime de urgência da censura das redes sociais em 5 segundos. E o STF faz evento com influencers sobre os limites da rede social. Isso aqui é um consórcio contra a direita. É um consórcio contra as liberdades. Então a gente não pode perder tempo porque o Brasil está às vésperas de virar uma ditadura eterna, para sempre. E agora está muito claro isso, Lacombe.
Só rapidamente, antes de passar para a Alan e para o Max, que eu estou vendo aqui que o chat está pegando fogo por conta do Kim Paim e você, o Partido Novo. Posso, se vocês me permitem, uma palhinha pequenininha? Gente, todo partido, quase todo, né? Claro que PT, pessoal, você não vai encontrar ninguém que preste, nem minimamente. Mas assim, o Novo tem gente muito boa. O Chiquinho está lá, né? O Marcel Van Hatten é excelente, deputado federal. O PL tem gente boa e tem gente ruim. O Maurício Marcon, que é excelente deputado federal, já o entrevistamos aqui, é do Podemos. Então as pessoas têm que ter a capacidade de entender, né, que um partido não determina a pessoa, né, que é afiliada àquele partido. Eu sei que eu tô vendo aqui. O povo quer saber por que eu escolhi o Novo. Eu tô tão em casa que depois que a gente terminar a sua conversa, eu fico até à vontade para explicar para vocês, mas não fiquem chateados com as verdades. Vamos lá. Agora, Chiquini, eu queria entender uma coisa. Eu acho que a gente tem que abstrair da questão eleitoral partidária, tá? Eu não gosto nem de perder tempo com questão eleitoral partidária. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro que falou lá em 2020. É do Alan isso, o Alan que puxou essa. Não, o Eduardo Bolsonaro chegou e falou assim, olha, entre pro partido que menos te atrapalha. Não era isso que ele falava? Sim. Entra pro partido que menos te atrapalha. É isso, né? Não existe um partido conservador hoje. Não existe. Então, assim, enquanto não tiver um partido realmente de direita, realmente conservador, né? Existem pessoas, exato. Não tem um partido bom no Brasil. Então você tem que entrar naquele partido que menos te atrapalhar e mais te dá liberdade para fazer o seu trabalho. Mas a questão que eu queria não é essa. Eu acho que gente, sem Bolsonaro ano que vem não tem eleição. A primeira coisa que eu acho que o pessoal tem que entender. Né? Então, assim, a gente está lutando aqui para que o Bolsonaro, para que o Eduardo Bolsonaro possam ser candidatos ano que vem. Porque nem isso eles querem deixar. Né? Eles querem deixar o fato de eles serem candidatos. Eu quero que a Zambelli possa ser candidato. Eu quero que o Nicolas possa ser candidato, porque já estão querendo Daniel mirar... Silveira pudesse ser Daniel Silveira, ou seja, já estão querendo mirar também canhão em cima do Nicolas. Eles vêm falando já há algum tempo sobre isso. Tá? Eu não duvido que vai acontecer. Então, assim, tem a luta hoje é para que essas pessoas possam ser candidatos. Mas eu não quero falar sobre isso. Chiquini, qual que você acha que é a intenção deles? Você comentou, e achei bem interessante, a intimidação a você e a intimidação também ao André Mendonça, que é algo muito mais grave, tá? Muito mais grave ainda. Ou seja, além de estarem intimidando um advogado por exercer, no exercício da advocacia, porque como você bem falou, no relatório, eles não pegam uma fala sua em uma entrevista, uma participação, não. É no processo, é mais grave ainda, então. E o André Mendonça, que é o ministro do STF, sendo citado aí de maneira intimidatória. Mas o que isso poderia levar? Eles podem abrir um inquérito contra você? Seria essa, talvez, a intenção da PF? Eu não enxergo dessa forma, tá? Max, eu não vejo isso. Eu vejo mais um recadinho, ó. Você tá incomodando, tá? Porque veja, o que aconteceu? Terminou já o processo, né? O Shor já foi ouvido, o GD já foi ouvido, o Mauro Cid já foi ouvido. Então, assim, eu já inquiri todas essas pessoas. Então já terminou o processo. Vem esse relatório citando um recurso que eu fiz de outro processo. Porque, veja, esse relatório foi num inquérito que nada tem a ver com os inquéritos e processos do Felipe Martins. Então veja como não é uma questão processual. É uma questão política esse relatório final da Polícia Federal, tá? Porque esse inquérito que tá o Eduardo e o Jair sendo indiciados não tem nada a ver com o Felipe Martins, não tem nada a ver com os núcleos da trama golpista. É um outro inquérito que eles abriram por causa das denúncias que o Eduardo está fazendo no exterior, por causa da Lei Magnitsky, da taxação, tá? É atentado à soberania desses novos fatos. Então não tinha razão de citar isso daí ali. Eles citaram ali para dar um recado, tanto para mim, né, como pro André Mendonça. Já é tarde que ele mandar recado para mim, porque o que eu tinha para fazer nesse processo eu já fiz. Já arranquei da boca do Mauro Cid que não houve plano de golpe. Já arranquei da boca do G. Dias que no 8 de janeiro tinham 900 homens de prontidão. Já arranquei do Shor, que foi o delegado, os documentos que ele utilizou para acusar são documentos falsos ou documentos apócrifos, ou seja, não são documentos oficiais. Já mostramos que o Felipe Martins não esteve em nenhuma das reuniões da trama golpista. Em todas as datas que eles mencionam, nós trouxemos provas oficiais que ele lá não estava. Já arrancamos da boca do Mauro Cid, que é aquela minuta que o próprio Alexandre de Moraes, o PGR e o Shor falaram que era a minuta do golpe, não é a minuta do golpe. Então, assim, já não tem mais o que fazer. Tudo que tinha para fazer nesse processo eu já fiz. Se eu saísse desse processo agora, não mudaria nada, porque não tem mais o que seja feito. Já fiz tudo, já mostrei todas as provas, já desconstituí todas as provas. Agora, que eles querem sacanagem, eles querem, tá? É vingança do Shor. É vingança do Shor pra cima de mim, nítida vingança do Shor,
tá? Porque eu desmascarei a farsa da investigação dele, tanto que ele não assina o relatório final. Ele não pode me indiciar, porque tudo que ele coloca ali são fatos referentes ao exercício da minha advocacia, então não pode indiciar um advogado por ser advogado, mas ele manda um recadinho, ó, não gosto de você, tô de olho em você. Tô de olho, né? Você vacilar, eu vou chutar tua bunda. E eu retorno o recado pra você. Eu vou continuar denunciando os abusos, tá? Porque não existe um ditador que dure para sempre, e um dia eu vou chutar a tua bunda, porque eu vou para sempre denunciar os abusos que você praticou. É assim que funciona. Esse é o jogo. Você é um agente público, você investigou mal, você prendeu inocentes e você tem que ser responsabilizado por isso. Só que ele tem o Estado por trás dele. O que eu tenho para me defender? Então, como o próprio Alexandre de Moraes disse, tá? O próprio Alexandre de Moraes disse, não vou recuar 1 milímetro. Mas também foi um recado ao André Mendonça. André Mendonça, você foi indicado pelo Bolsonaro, estamos de olho em você. Se você se curvar ao Bolsonaro, nós vamos te perseguir. É nítido isso. Chiquinho, eu tinha uma pergunta que é a seguinte: o que pode ser feito para todas as pessoas citadas, envolvidas, expostas, como foi o caso do advogado Martin de Luca, teve seus dados pessoais sendo divulgados, o que pode ser feito em relação aos jornais, uma vez que o crime é cometido pelo agente que vazou a informação para o jornalista? Porque o crime não é do jornalista de publicar, né? É isso ou não? É isso. Alan, quem vazou isso daí, vai ser muito importante o Brasil saber. Quem vazou essas mensagens, vamos falar agora do caso do Bolsonaro, das conversas Eduardo Pai, né, Eduardo Jair e o Malafaia. Quem vazou essas mensagens, vocês não vão acreditar como que eles vazaram isso, tá? Eu fiquei sabendo, tá? Uma pessoa da imprensa tradicional me contou que o STF tem uma lista de transmissão com a imprensa. Então, eles divulgam as decisões, eles divulgam esses relatórios, tudo isso na lista de transmissão, tá? Então, vocês imaginem isso. O que acontece? A lei de abuso de autoridade, que é uma lei de 2019, ela diz exatamente assim: constitui crime de abuso de autoridade, tá? Constitui crime de abuso de autoridade você vazar, você expor documentos que maculem a imagem, a honra e a intimidade do investigado. Então, expor provas, expor elementos que exponham a intimidade, a honra do investigado é crime de abuso de autoridade. Veja, tudo isso que foi divulgado, eu achei maravilhoso. Primeiro ponto. Porque veja só, Alan, todos esses vazamentos, eu fiquei muito satisfeito com esses vazamentos. Porque deixa claro que eles não têm prova de trama golpista, Alan. O processo já tá no fim. Já são 78 terabytes. Minuta de golpe não existe. O delator traz mais provas contra o juiz do que contra os acusados. Então, em 78 terabytes, não tem nenhuma prova de trama golpista. Agora que o processo está terminando, eles vazam essas mensagens do celular do Bolsonaro apreendido dia 18 de julho, né? E não tem prova de trama golpista. Tudo que eles estão tentando fazer é macular a imagem e a honra de pessoas. E isso constitui crime de abuso de autoridade. Então foi maravilhoso esse vazamento. Porque, de um lado, é mais um fato criminoso praticado pela Gestapo. De um lado, é mais um crime que eles praticaram para acusar falsamente inocentes, né? Então praticaram mais um crime. E, de outro lado, mostraram para o Brasil de novo que eles não têm prova de trama golpista. Então, Alan, foi providencial esse vazamento. Eles estão desesperados, porque o Brasil, até a esquerda, gente, eu recebo mensagem de gente da esquerda: doutor, eu não comento nas tuas páginas porque eu sou de esquerda, eu não quero me expor, parabéns pelo trabalho, eu não acredito nessa trama golpista, isso não é uma perseguição política, não voto no Bolsonaro, mas isso daí tá errado, não tem prova. Eu recebo muitos directs, inúmeros, eu recebo até e-mail de gente da esquerda dizendo que estão apoiando o nosso trabalho, porque apesar da situação política, isso daí é uma afronta ao Estado democrático de direito. Isso daqui deveria haver uma união do Brasil, deveria haver uma união do Brasil inteiro, porque são inocentes sendo acusados de trama golpista, como acontece em países ditatoriais. Eles criam uma trama golpista para prender opositores políticos, eles dão uma falsa aparência de legitimidade à perseguição política. Então, quem está sangrando é o Estado de Direito.